Perceba que todas as coisas que nascem, nascem como? Todas as coisas que nascem, nascem pequenas. Você não vê, por exemplo, uma coisa nascendo grande. Não, nada nasce grande. Tudo nasce pequeno. Se você pegar, por exemplo, uma empresa. Como é que uma empresa nasce? Ela nasce pequena. Ser humano. Como é que o ser humano nasce? Pequenininho. Um filhote de gato, de cachorro, enfim. Tudo aquilo que nasce, nasce pequeno. Tudo, absolutamente tudo. Não tem nada que nasce grande. Tudo que nasce, nasce pequeno. Mas, diante dessa realidade, nós precisamos enfatizar uma coisa aqui. Porque não é porque uma coisa nasceu pequena que ela vai se tornar grande. Não é. Não é porque nasceu pequeno que vai se tornar grande. Nós temos, por exemplo, o caso do ser humano. O ser humano nasceu pequeno e vai se tornar grande, pelo menos a maioria. Por quê? Porque isso acontece naturalmente. Isso acontece naturalmente. O animal, por exemplo, ele nasce pequeno, mas ele cresce, né? E se torna grande. Por quê? Porque isso acontece naturalmente. Agora, existem aquelas coisas que nascem pequenas. Como falamos, tudo nasce como? Tudo nasce pequeno, nada nasce grande. Tudo nasce pequeno, tudo começa pequeno. Existem aquelas coisas que nascem pequenas e permanecem sendo pequenas. E não se tornam grandes. Por quê? Porque para elas se tornar grandes, é preciso que haja o quê? Esforço. É preciso que aquilo faça alguma coisa. O exemplo, por exemplo, da empresa. A empresa ela nasce como? Ela nasce pequena, ela não nasce grande. Você não vê nenhuma empresa que começou hoje, por exemplo, já dominar o mundo no mesmo dia, não. Em questão de semana, não. Ela nasce pequena. Mas a pergunta é porque uma empresa nasceu pequena que ela vai se tornar grande? É por isso? Não é. Tanto é que você vê empresas que nasceram, foram abertas, passou-se o tempo, elas continuam como? Elas continuam pequenas. Elas continuam pequenas. Inclusive algumas nem existem mais. A coisa mais comum é a pessoa abrir uma empresa, passar um tempo a empresa fechar. Por quê? Porque a empresa nasceu, mas a empresa não cresceu, tampouco ficou grande. Então você vê que não é porque nasceu pequeno que vai se tornar grande, não. O fato de que nasceu pequeno só significa que existe. Mas isso não é razão suficiente para se tornar grande. Isso não é razão para que, por exemplo, demos o exemplo da empresa. Para que uma empresa se torne grande, ela precisa provocar isso. Ela precisa provocar isso, porque se isso não acontecer, ela vai continuar sendo pequena. Você vê que o crescimento, como falamos do ser humano, ele é natural. O ser humano se torna grande naturalmente. Mas tem coisas que não se tornam grandes naturalmente. O crescimento precisa ser provocado. E aí voltamos àquilo que falamos um tempo atrás. Com relação à vida espiritual. Todos nós começamos a caminhada na fé como? Grandes? Não. Todos nós começamos pequenos. Todos nós começamos pequenos. Mas, como falamos e repetimos, não é porque começou pequeno que vai se tornar grande. Tanto é que você vê pessoas que têm anos, décadas de igreja e ainda estão como? E ainda estão pequenos. Quer dizer, não houve o crescimento. Mas por que não houve um crescimento? Porque a pessoa não buscou. Porque, como falamos, esse crescimento precisa ser provocado. O crescimento espiritual precisa ser provocado. A pessoa precisa ir atrás, a pessoa precisa buscar, a pessoa precisa correr atrás. Porque às vezes a pessoa acha que ela vai crescer espiritualmente só porque está dentro da igreja. É assim que funciona? Se fosse assim, você não veria tantas pessoas que começaram a caminhada e hoje você vê a pessoa do mesmo jeito que ela começou. Quer dizer, ela não saiu do lugar. Ela está no mesmo lugar, no mesmo ponto que ela começou, ela ainda está. Não houve um crescimento.
Por que que não houve? Porque ela achou que o tempo ia fazer isso. Ela achou que o fato dela estar na igreja ia fazer isso. Ela achou que com o tempo ela ia crescer. Mas é assim. O tempo não faz isso. O tempo não faz isso. O tempo, ele faz, por exemplo, o ser humano crescer. Mas a vida espiritual não. O crescimento espiritual precisa ser provocado. O crescimento que precisa ser provocado, quem precisa provocar somos nós. E se nós não provocarmos esse crescimento não vai acontecer. A coisa mais comum de acontecer é você ver pessoas começando no caminho e daqui a pouco já desistindo. Por quê? Porque elas ainda eram pequenas. Começaram pequenas, continuaram pequenas e desistiram. É como o exemplo da empresa. Começou pequena, não cresceu, continuou pequena, daqui a pouco morreu. E é um risco a pessoa não crescer espiritualmente. Por quê? Porque se ela não cresce espiritualmente, ela fica perto de morrer. Como falamos recentemente sobre a igreja em Sardes, o Senhor Jesus falou que ela estava a ponto de morrer. Ela estava a ponto de morrer. É aquela pessoa que começa a caminhada, começa a sua caminhada com Deus, só que ela não cresce, ela não desenvolve espiritualmente. O que essa pessoa está fazendo? Ela está abrindo uma lacuna, digamos assim. Ela está, como posso dizer, ela está correndo o risco de quê? De morrer. Ela está correndo o risco de morrer se ela não cresce. Se ela continua pequena. Se ela não busca crescer. Ela está correndo o risco de morrer. Porque ela está ainda perto do ponto de partida. Ela ainda está perto daquele ponto em que ela começou. Então qualquer coisinha que acontecer, ela vai fazer o quê? Ela vai voltar para trás. Por isso é tão importante, é tão necessário o crescimento espiritual. Não é porque você começou a sua caminhada que você vai se tornar uma pessoa de Deus, que você vai se tornar uma pessoa forte. Porque às vezes a pessoa tem essa ilusão, comecei na igreja, agora eu vou me tornar uma pessoa de Deus. Não faça nada para ver se você vai se tornar uma pessoa de Deus. Não corra atrás para ver se você vai se tornar uma pessoa de Deus. Não busque para ver se você não vai se tornar, para ver se você vai se tornar uma pessoa de Deus. Cruze os braços para ver se você vai se tornar uma pessoa de Deus. Não vai. Não vai. Não é porque você nasceu pequeno que você vai se tornar grande. Você precisa correr atrás, você precisa buscar, você precisa ir atrás. É isso que você precisa fazer. E se você não fizer isso, não vai acontecer nada. Você vai continuar do mesmo jeito que você estava lá no começo. Tem pessoas que estão no mesmo ponto, no mesmo lugar que elas começaram. Como falamos e repetimos, essa atitude é perigosa. Você está perto do lugar de onde você saiu. Você ainda está perto daquelas coisas que você fazia lá quando você estava na vida errada. É perigoso, porque isso te torna propenso a fazer o quê? A voltar para a vida errada, para a vida velha. Por isso, nós mais uma vez enfatizamos a importância do crescimento espiritual, porque a pessoa só vai se tornar grande espiritualmente falando se ela buscar esse crescimento. Só se ela buscar, se ela não buscar, não vai acontecer. O tempo não vai trazer isso. O tempo não vai trazer. Como falamos, né? Tem pessoas que estão com 10, 20, 30 anos e ainda são crianças na fé. E ainda são pessoas imaturas na fé. Porque o tempo passou e elas não buscaram crescimento, elas não buscaram desenvolvimento. É qualquer coisa que acontece, a pessoa se perde. Não buscar o crescimento, isso torna você propenso a morrer. É por isso que se você quiser permanecer, porque eu não estou falando abobrinha aqui, estou falando de salvação. Sem crescimento espiritual, não tem salvação. Não tem uma pessoa que não busca um crescimento espiritual ser salvo. Não tem como. Se nós queremos permanecer, nós temos que buscar desenvolver. Nós temos que buscar crescer espiritualmente. A cada dia mais. A cada dia mais.
Se você quiser permanecer, você vai fazer isso. Você vai buscar esse crescimento. Você vai correr atrás. Você vai parar de perder tempo com coisas que não acrescenta, que não adiciona. E você vai correr atrás de crescer espiritualmente. Porque se é o que vai garantir a minha permanência, por que eu não vou atrás? Por que eu não vou buscar? Por qual razão? Se é o que vai garantir a minha permanência. A não ser que eu não queira permanecer. A não ser que eu não queira chegar até o final do caminho. A não ser que eu queira uma aventura com Deus. A não ser que eu queira passar uma temporada com Deus. A não ser que eu queira isso. Mas se eu quero a salvação, se eu quero ir até o final do caminho, eu vou ter que buscar esse crescimento. Por quê? Sabe por quê também? Porque vai vir momentos de luta, vai vir momentos de dificuldade, vai vir momentos de provação, de tentação. E se a pessoa ainda for aquela criancinha, desculpa falar, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela não vai aguentar. Ela não vai suportar, porque ela ainda é imatura. Ela ainda é imatura. Ela continua sendo a mesma pessoa que era lá no início. Não houve um crescimento, não houve um desenvolvimento. Então ela não vai suportar. Por isso, a importância do crescimento espiritual. E a pergunta que eu preciso fazer a você é: como é que você está? Será que você ainda está no mesmo ponto que você começou? Será que você subiu no degrau e estacionou ali? Você cresceu espiritualmente? Eu não estou perguntando se você tem 20, 30 anos na igreja. Estou perguntando se você cresceu espiritualmente. Essa é a pergunta. Porque o crescimento não é natural. Ele precisa ser provocado. Ele precisa ser provocado. Não é o tempo que traz esse crescimento. É a sua atitude, a sua escolha de buscar, de ir atrás, de correr atrás, de se dar, de se doar, de se envolver com Deus, com as coisas de Deus. E o crescimento, ele garante a permanência. Como é que está você espiritualmente? Como é que está? Veja nesse momento. Porque a sua alma, às vezes a pessoa acha que isso é besteira, que isso é bobagem. Ok. É a sua alma. É a sua alma. Se você não crescer espiritualmente, se a pessoa não está crescendo, ela está fazendo o quê? Ou ela está parada, ou ela está declinando. É bom ficar parado? É bom estacionar espiritualmente? É ótimo, é excelente, né? Declinar, então, nem se fala. É muito melhor. Mas, infelizmente, muitos só conseguem enxergar a importância disso quando se veem perdidos, quando se veem afastados, quando se veem distantes de Deus. Aí a pessoa vê: eu precisava ter buscado, mas eu precisava ter orado, mas eu precisava... Mas o que vai fazer agora? O que se pode fazer agora? Acabou. Acabou não, né? Se afastou. Então não espere isso acontecer. Não espere, por exemplo, o exemplo da empresa que demos. A empresa está lá, funcionando. Mas ela está no mesmo ponto que ela começou. E você não vê nenhuma ação da parte da dona, do dono, para que aquilo venha a crescer. É como se ela estivesse aceitando aquilo. Mas o que vai acontecer com essa empresa uma hora? A empresa vai morrer. Por quê? Porque a pessoa responsável não estava correndo atrás. Não estava buscando. Ela estava aceitando. Ela estava aceitando aquela situação. E assim tem muitas pessoas. A pessoa está administrando a sua situação espiritual. Ela está administrando a sua condição espiritual. Quando era para ela estar correndo atrás. Quando era para ela estar buscando. Quando era para ela estar indo atrás, ela está administrando. Daqui a pouco vai acontecer o quê? Vai se perder. Aí fala: eu não sei como é. Aí às vezes a pessoa fala assim: eu não sei como é que isso aconteceu. Eu tava tão bem, eu tava lá e o inimigo me passou uma rasteira. A pessoa não saiu do ponto em que ela começou. Aí depois ela não entende porque está como está. É por isso que você tem que ver como você está. Você tem que ver se você tem crescido, se você já cresceu espiritualmente. Se você tem crescido, porque o crescimento é um processo contínuo. Espiritualmente falando, não exige, ou melhor, não existe um limite. Fisicamente falando, nós vamos crescer até uma certa altura. Não é verdade? Agora, espiritualmente, não. Espiritualmente, nós podemos crescer
E crescer, e crescer. E quanto mais eu crescer, melhor, meu amigo. Porque quanto mais eu crescer espiritualmente, mais eu garanto a minha permanência. Porque tem pessoas que um dia até cresceram. Mas chegou um ponto em que a pessoa disse assim, não, agora tá bom, agora eu vou. Começou a fazer o quê? A decair. Porque como falamos, ou a pessoa cresce ou a pessoa desce. É um ou é outro. Não tem essa estacionei como se fosse carro. Ou a gente tá subindo ou a gente tá descendo. Ou nós estamos subindo ou nós estamos descendo. Como é que você está? Se você percebe que não houve um crescimento, não houve um desenvolvimento, se você percebe que talvez você é a mesma pessoa que você era lá no começo, se você percebe que você até subiu um degrau, mas se você percebe que você até deu uns passos, mas e você quer mudar essa situação, você realmente quer crescer, porque você quer permanecer, você não quer se perder. Eu sei que tem aquelas pessoas que estão satisfeitas, estão acomodadas e tal. Paciência. Mas se você não é assim, se você realmente quer crescer para poder permanecer, se você entende que a sua permanência depende do seu crescimento espiritual, então você vai tomar a decisão de a partir de hoje buscar esse crescimento, provocar esse crescimento, não ficar esperando ele acontecer. Não ficar sentado numa cadeira esperando o crescimento espiritual acontecer. Não ficar sentado no banco de uma igreja achando que só porque está ali, eu já estou aqui, então agora eu vou crescer espiritualmente. Negativo. Você não vai fazer isso. Você vai atrás, você vai orar, você vai buscar, você vai se envolver. Você vai ter comunhão com Deus, você vai ter vida com Deus, você vai ter relacionamento com Deus. Você vai provocar isso. Você vai atrás porque a sua alma... mas não tem ninguém fazendo isso. Desculpa. Dane-se. 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 É minha alma. Não é a alma dos outros. Se os outros não fazem, problema de quem? Problema dele. Eu vou buscar porque eu quero permanecer. Porque eu quero ser salvo. Nós lemos recentemente sobre a igreja em Sardes. Você vê que alguns poucos, o Senhor Jesus falou, não contaminaram as suas vestes. Algumas poucas pessoas. Então, quer dizer, poucas pessoas estavam ali fazendo a vontade de Deus. Se elas fossem olhar para a maioria, elas fariam aquilo que elas fizeram? Não. Mas elas estavam salvas. É claro que para a maioria você vai parecer doido, doida, louco. Mas dane-se o que a maioria pensa. A maioria aqui estava indo para o inferno, na igreja em Sardes. Mas o Senhor Jesus falou que estava sendo salvo. Os poucos. Os poucos. Então, se tiver que ser diferente da maioria, seja. Mas o que importa é que a sua alma seja salva. É isso que importa. Poucos serão salvos. Poucos. O crescimento nos garante permanência. Então busque esse crescimento. Não olhe para ninguém, não. Olhe para você. Olhe para você e busque isso a partir de hoje. Para que você consiga permanecer. E quanto mais a gente cresce, mais perto de Deus nós vamos ficar. E quanto mais a gente cresce, mais nós garantimos a nossa permanência.